Queridos, hoje nós vamos iniciar nossa aula falando sobre o uso da cedilha, ou seja, falando sobre o C cedilha. Vamos lá? A cedilha é a união da letra C com um sinal diacrítico para evidenciar que ela tem som de S, o que traz algumas dúvidas para a escrita. A cedilha é o sinal diacrítico usado debaixo da letra C. Ela é usada apenas no meio de palavras. Por exemplo, a cedilha é esse sinal aqui que a tia está apontando para vocês. Vocês estão vendo aqui? Esse aqui é a famosa cedilha, o sinal diacrítico, certo? E quando usar o C cedilha? Vamos lá? Só podemos usar o C cedilha quando depois deles vierem as letras A, O e U. Vocês só podem utilizar o C cedilha antes dessas vogais, certo? Vamos continuar. Não usar o C cedilha antes das vogais E e I. Vocês não podem utilizar o C cedilha diante dessas vogais, certo? Agora uma observação. A letra C, por sua vez, é usada sempre antes das vogais E e das vogais da vogal I. Por exemplo, centeio, peraltice, tensionar e cinto. Vocês só podem utilizar a letra C diante dessas vogais se ela não tiver acompanhada do C cedilha, certo? Da famosa cedilha. Se ela tiver com a cedilha, vocês não podem utilizar ela antes dessas vogais. Agora, nós vamos conceituar o que é sílaba tônica para vocês. A sílaba tônica é diferenciada por ser a sílaba mais forte em uma palavra, ou seja, a que é pronunciada com mais intensidade. Sabe aquela sílaba que você demora na pronúncia dela, que vocês falam ela com uma intensidade? Então, essa sílaba a gente chama de sílaba tônica. Eu vou estar mostrando um exemplo para vocês agora. Vamos lá? A pronúncia com mais intensidade. Eu coloquei aqui alguns nomes, né, algumas palavras, para a gente poder identificar onde está a sílaba tônica diante dessas palavras aqui. Só que a gente vai usar uma técnica, tá bom? Quando a gente for falar essas palavras aqui, a gente vai falar gritando, tá bom? E a sílaba que tiver mais intensidade será identificada como a sílaba tônica. Vamos lá? A primeira, vou começar. Legal! Foi possível identificar qual é a sílaba tônica? Qual foi a palavra que você mais demorou na pronúncia? Exatamente, foi no gal. A gente demorou mais para pronunciar, ou seja, ela é a sílaba com mais intensidade. Vamos agora com a palavra marido. Vamos repetir. Marido. Qual foi a sílaba que a gente mais demorou a falar? Exatamente, uri. Então, uri é a sílaba com maior intensidade. Vamos agora na outra. Máquina. Ou seja, a gente demorou muito mais tempo para falar o má. Ou seja, então, o má é a sílaba com mais intensidade. Certo? Viu como é fácil? Essa técnica do grito, ela é infalível. Vamos continuar. Antes da sílaba tônica, a gente também pode falar da sílaba átona, né? É a pronunciada com menos intensidade. Por exemplo, a tia já deixou aqui destacado de vermelho, né? As sílabas, algumas sílabas. Então, a gente vai pronunciar a palavra legal, sabendo que o gal é a sílaba tônica. Então, automaticamente, vocês já vão saber que o lé é a sílaba átona, tá bom? Marido. Então, eu já sei que o ri é uma sílaba tônica. Então, o má e o dó são as sílabas átonas. O mesmo vai acontecer aqui com máquina. Já está destacado aqui que a sílaba tônica
é o mar. Então,